pessoal, tudo bem com vocês? Não, né? Não tá nada bem. Porque o bom seria se a gente estivesse pessoalmente conversando, interagindo. Como quando eu era criança lá na roça, a gente sempre estava correndo ali pelo meio dos quintais ali, interagindo com os coleguinhas e trocando uma ideia. A tecnologia talvez por esse ponto tenha afastado as pessoas um pouco. Se a gente estivesse pessoalmente conversando, trocando uma ideia bacana, seria bem legal. Igual eu pergunto como vocês estão, é meio complicado vocês me responder assim na hora, né, por ser online. Mas se você for olhar, tem um lado positivo. Você vê que através de um canal, a palavra de Deus pode ser espalhada para muitas pessoas. Está sendo uma bênção, pessoal, tem muita gente assistindo. O objetivo está sendo cumprido, como eu sempre digo, que a palavra de Deus está indo até a casa das pessoas. Estou muito feliz por isso estar acontecendo, graças a Deus. Que a gente é um canal para levar a palavra de Deus até as pessoas. Muito obrigado quem está compartilhando, quem está assistindo o vídeo, quem está acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. E hoje então nós vamos ver Gênesis 13, que é Abraão e Ló se separam, né? O Ló, que é o sobrinho de Abrão, se separa então do Abrão. Vamos ver por que e como que aconteceu. No capítulo anterior nós vimos Gênesis 12, que é a promessa de Deus para Abraão. Nós vemos também Abraão entrando no Egito. Abraão então saindo do Egito com Ló, sua esposa Sarai, e os bens que ele tinha. Agora nós vamos ver que o Ló se separa de Abraão. Não se perca. É Gênesis capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Então aqui já começa falando que o Abraão saiu do Egito, então aquela hora que o faraó, né, do Egito expulsa ele dali com sua mulher, ele sai dali com sua mulher, a Sarai, com tudo que ele tinha, os bens que ele tinha conseguido, e com Ló também saiu ali do Egito com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Beté, ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. Então Abraão, voltando, ele foi até onde que ele tinha edificado aqueles altares que a gente leu no capítulo anterior, e adorou-se Deus naquele altar. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, para a gente entender, o Ló, ele também ficou rico. E Abraão ficou muito rico também. E eles tinham tantas bênçãos, ele era tão abençoado, Deus abençoava eles tanto, que eles não podiam ficar juntos. Por quê? Porque eles tinham muitos bens, muito gado, muito rebanho. Então a terra não dava para sustentar aqueles dois povos, que é de Ló e de Abraão. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então, quando a terra não sustentava mais aquele rebanho, aquele gado do Ló e de Abraão, houve contenda. Começou-se a ter contenda entre os pastores do Ló e os pastores de Abraão. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, quando Abrão vê que os pastores estão ali se discutindo, né, tendo contenda entre eles, o Abrão chama o Ló e fala: ô meu sobrinho, chega aí. Olha só, tem essa planície toda, tem esse mundão todo para você poder escolher. Escolhe um lugar. Não vamos brigar por causa disso, não. Por quê? Porque nós dois somos parentes chegados. A gente está junto nessa caminhada, a gente não vai brigar por causa disso. Escolhe uma direção. Se você ir para a direita, eu vou pela esquerda. Se você ir para frente,
eu vou para trás. Tranquilo, né? Vira pro Ló e vamos ver o que o Ló responde. Levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Isso foi antes de haver destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, a hora que o Abraão falou com Ló, ô Ló, escolhe então o caminho que você tomar, velho. Eu tomo outro contrário, nós não vamos brigar por causa disso, não. O Abraão falando pro Ló. O Ló então levanta o olho e vê aquela planície verdinha e tal, e fala, ó, essa aqui é que eu vou escolher e tal. Mas é onde que a pessoa se engana. Muitas vezes, você tomar o caminho mais fácil, tomar aquela planície, aquele reto, aquele campo melhor, talvez não é a melhor solução. Por quê? Qual que era o papel de Ló? A gente pensando, né, e analisando o texto, poxa vida, quem tinha a bênção era Abrão. Deus abençoou Abrão. Mas o Ló estava sendo abençoado através do Abrão. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Você quer o que tem de bom. O que é bom é para mim, o que é ruim é para os outros. E isso afasta a pessoa da presença de Deus. A gente vai ver a história que vai desenrolar aqui agora. Então Ló, ele escolheu aquela planície, aquele verde melhor, aquele que ele viu melhor. Ele falou, não, é esse aqui que eu quero e vamos dentro. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu para o Oriente, separaram-se um dos outros. Então eles se separaram um do outro. O Ló escolheu então ir para o Oriente, pela planície, pelo lugar melhor, né? Claro, ele não é bobo, entre aspas, né? Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades e nas campinas, e ia armando a sua tenda. O Ló então, ele ia armando a tenda naquele verde, parava, ia mais para frente, ia mais para frente. E olha onde que ele foi chegar. Ele chegou até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora, os caras de Sodoma eram maus e era pecador diante de Deus. E foi onde que o Ló chegou. Aquele que escolheu aquela planície, escolheu o melhor para si. Falou, não, quero essa parte aqui. Meu tio que se lasca para lá, indo para aquele campo seco lá. Eu quero esse verde. Ele caiu dentro de Sodoma. E os caras de Sodoma eram maus. Nós vamos ver por que os caras de Sodoma eram maus. E eles não agradavam a Deus, porque eles só faziam coisas que desagradavam a Deus. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. E Deus, então, quando ele vê o Abraão, o Ló ficou lá na cidade de Sodoma. Nós vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Abrão, Deus vai reforçar a promessa que ele tinha feito para ele. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus então vira para Abrão e fala, Abrão, olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para frente e olha para trás. Tudo que você vê, eu vou dar para você e para a sua descendência. Eu estou te fazendo uma promessa. Deus falando por Abraão. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que alguém, se puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. Deus então vira para Abraão e fala com ele, Abraão, eu vou te dar uma descendência igual a esse pó da terra. Se alguém pode contar o pó da terra, então vai poder contar a sua descendência. Mas a mulher de Abraão era estéril, a Sarai. A gente lembra que a Sarai, ela é estéril, ela não tem filho. Então como que vai ter uma descendência como pó da terra? Deus então faz uma promessa muito interessante para Abraão. E Abraão acredita nessa promessa. Esse é o segredo para vencer. Se você quer vencer, você tem que acreditar. Quando você para de acreditar, você já está morto. Você não tem mais sonhos, mas enquanto você está vivo, você sonha, você acredita. Você pode até falar assim, eu não acredito no que o Júnior está falando. Mas isso é acreditar em alguma coisa. Você acredita que o que eu estou falando é mentira. Você acredita nisso.
que o que eu estou falando é mentira. Então você acredita em alguma coisa. Enquanto você está vivo, você acredita. E a gente tem que acreditar em alguma coisa. Não importa a religião, não importa se é crente, católico, se é espírita, seja a religião que for, mano. Você tem que acreditar em alguma coisa. Porque tá cheio de pilantra aí, né? Você vai pra uma religião, tem um pilantra lá querendo te enganar. Você vai pra outra religião, tem um pilantra lá querendo te enganar. Você vai até na religião aí, você pensa que é a certa, quando você assusta, tem um cara puxando o seu tapete. Então você tem que ir aqui, ó. É a única forma que tem de você poder conseguir caminhar. Mete a cara mesmo e lê. Testifica de Deus. Se Deus mudar a sua vida, cara, Deus não mudar a sua vida, Ele pode me matar, Ele pode mudar o meu nome, faz o que quiser de mim. Porque eu acredito que a partir da hora que você pega aqui e leva para o seu coração, escreve essas palavras no seu coração, a sua vida muda. Tenho certeza. E não tenho nenhuma dúvida disso. Mas voltando para a história, para não perder o foco. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei essa terra. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhos de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. E levanta mais um altar ao Senhor. Assim termina Gênesis 13, o próximo é Gênesis 14, e a gente vai ver o que em Gênesis 14? Nós vamos ver a guerra de 4 reis contra 5. Nós vamos ver que a cidade onde que o Ló foi morar, o Sodoma, ela se envolve numa guerra. Naquela época já estava surgindo os primeiros reinados. Ela se envolve numa guerra. E a gente vai saber. Mas agora, se você quer saber o que acontece nessa história, você tem que assistir o próximo vídeo, se inscrever no canal. E não esquece de dar um joinha lá para estar motivando a gente e estar ajudando para que a palavra de Deus seja levada para as pessoas. Quanto mais pessoas têm essa oportunidade de assistir. Galera, compartilhe os vídeos. Me ajuda a levar esse trabalho pela frente. Compartilha no Face, compartilha no Instagram, compartilha onde vocês puderem ajudar, vai ser uma bênção. Agradeço muito e agradeço por vocês estarem ajudando tanto assistindo os vídeos. Agora vamos fazer um resumão para a gente poder entender Gênesis 13. Vou guardar a Bíblia. Pronto. Gênesis 13, então, é o seguinte. O Ló se separa de Abraão. Onde que quem tinha a bênção é Abraão. Então, qual que era de Ló a hora que os pastores começaram a brigar, porque a terra estava sustentando? Pô, tio, o Senhor que Deus escolheu. Você é que tem a bênção. E você está me abençoando. Porque quando a gente chega perto de uma pessoa que tem a bênção, a gente também é abençoado. Mas o problema é que as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então, o Ló decide se separar de Abraão. E Abraão, então, o Abrão, né? Lembrando que o nome antes é Abrão. A gente confunde e fala Abraão, mas era Abrão. Depois que Deus vai mudar o nome dele. Mas a gente vai ver mais pra frente. O Abrão, então, vira pro Ló e fala assim, ô Ló, poxa vida, você tá vendo aí, ó, esse mundão todo? Escolhe um lado que você for, cara. A gente não vai brigar por causa disso, porque nós somos parente e parente chegado. A gente tá junto nessa jornada. Agora, escolhe um caminho. Se for pra direita, eu vou pra esquerda. Se for pra esquerda, eu vou pra direita, sem problema. E o Ló, então, olha e vê a melhor que tiver, o Ló escolhe. O Ló escolhe aquela parte melhor para ele poder ir. E ele escolhe a melhor e vai cair dentro de Sodoma, mano. E Sodoma, os caras de Sodoma, a população de Sodoma era má. Era cara que não se agradava a Deus. Tudo que eles faziam era contra a Deus. Por isso a gente vai ver o desenrolar da história. O que vai acontecer? Cara, vai acontecer muita coisa ainda. Não perca os próximos vídeos para a gente estar descobrindo essa história. Muita gente aí, você não vê isso dentro de igreja. Você já viu dentro de igreja aí falando que o Abraão falou que a esposa dele era irmã dele e o faraó foi lá e pegou. Você não vê isso. Você não vê isso na igreja. Eu, pelo menos, eu não vejo. Eu nunca vi um pastor chegar na igreja e falar que o Abraão, ele falou que a esposa dele era irmã dele. Né? E a gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer com a história. Eu não vou contar para não perder a graça. Mas a história é muito louca. Então, você tem que se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e acompanhar aí, belezinha. E o Ló, então, se separa do Abraão. E o Abraão, então,
Deus reforça a promessa para Abraão, fala, não, Abraão, você vai ter filhos, muitos filhos. Tem uma descendência igual para a terra. E o Ló mora em Sodoma. E o Abraão, então, fica com essa promessa de Deus. Agora, o próximo estudo é Gênesis 14 e vai ter a guerra de 4 reis contra 5. Não perca o próximo vídeo. E falou.